Horas e 34 minutos, eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Omar Yassin, muita honra que eu recebo aqui o Dr. Omar, a gente tem uma amizade de muitos anos, né? Acompanhei muito o trabalho do Dr. Omar, principalmente nos tribunais, nos julgamentos, trabalho realizado ali pelo município de Jardim Alegre, mas também, né, que foi além ali das fronteiras de Jardim Alegre para outros municípios aqui da região, para todo o estado do Paraná. Mas o Dr. Omar vem hoje aqui aos estúdios da Rádio Nova Era como um pré-candidato a prefeito em Jardim Alegre. E a gente está dando esses espaços aqui para os pré-candidatos ao cargo de prefeito, né, para expor suas ideias, para falar sobre o seu projeto e até para que a gente possa ajudar também nesse processo, né, nesse ano de 2024, que é um ano de eleições, que a população precisa conhecer quem são os seus candidatos para decidir, né, qual será o futuro de cada município aqui da região. Dr. Omar, Jardim Alegre, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Era de Borrasópolis. É um prazer ser entrevistado por você hoje, nessa rádio conceituada que atinge um grande número de municípios do Vale do Ivaí. Agora, doutor Omar, é um projeto, né, eu ser pré-candidato a prefeito do município de Jardim Alegre. Para quem é, o pessoal de Jardim Alegre já conhece, mas para quem é da região, o doutor Omar faz algum tempo já que é advogado, tem lá o seu escritório, né? Sim, Berimbau. Eu me formei em 1986, estou há 37 anos advogando em Jardim Alegre, na região toda. Atuei muito na área criminal, defesa no tribunal de júri, acho que fui o advogado que mais fiz júri na região de Ivaiporã. Atuo na área civil, causas de famílias, a parte de inventário e partilhas, direito de sucessão. A gente atua muito nessa área, há 37 anos. E o doutor Omar nunca foi candidato a nenhum cargo eletivo? Não, nunca fui. Sempre tive o sonho de ser candidato a prefeito, fui para Londrina estudar, já com a intenção que quando voltasse, iria exercer a profissão e quando tivesse realmente preparado, me lançaria candidato a prefeito. E agora chegou o momento. Sempre fui convidado, as políticas passadas tive convite, mas sempre estava protelando porque realmente eu pensava assim, eu só vou ser candidato quando tiver condições. Condições que eu falo é o seguinte, a estabilidade profissional e também o preparo. Eu trabalhei como assessor jurídico de 3 prefeitos, o seu Osório Ribeiro, de Lunardelli, o Abdo, quando foi prefeito de Jardim Alegre, e 2 gestões do falecido prefeito João Ciência. Então, desde aquela época eu já gostava de política, participei muito das administrações, mas fui protelando um momento oportuno. E agora eu entendo que chegou a hora certa de eu ser candidato. E por que esse é o momento, Omar? Não, esse é o momento porque é o seguinte, que eu te falei, eu cheguei numa idade hoje de 59 anos, me considero muito experiente, tanto na área profissional da iniciativa privada, que é a advocacia, quanto na atividade que eu exerço paralelo, que é a agropecuária. Sou produtor rural, trabalho também na criação de gado e produtor rural. E eu acho que é um momento importante porque eu sou filho de Jardim Alegre, sou um fato novo na política. As pessoas, você sabe, sempre elas querem renovação. Então muitas pessoas falam, é a tua hora. Essa minha candidatura, além de ser um sonho meu, um projeto de vida, uma das coisas que mais me motiva e me motivou a ser candidato é no corpo a corpo, no dia a dia. Eu ando muito assim, eu vou, às vezes, no meu escritório, eu vou a pé para um banco, eu vou para um estabelecimento comercial, e com toda a sinceridade, Benimbal, desde o ano passado e das eleições anteriores, eu era parado na rua, escuta, quando que você vai ser candidato a prefeito? Você tem um perfil para ser candidato, nós queremos você é cria de Jardim Alegre, você é nascido aqui, você tem afinidade em todos os setores, no esporte. Então, assim, chegou o momento certo e é a hora que eu entendi que é o momento cabível de ser candidato a prefeito. Houve um primeiro momento ali do anúncio da candidatura do Omar, depois a informação que isso não iria ocorrer mais. Houve dúvidas nesse momento? Não foi bem uma dúvida. Eu sempre desejei ser candidato. Desde o ano passado eu já tinha afirmado compromisso assim, com essas pessoas que me incentivavam. Você vai ser candidato, você é candidato. No começo do ano, essas pessoas que vinham me apoiando e tal, tinham algumas pessoas que postulavam também ser candidato. Eu sempre frisei o seguinte, olha, é uma eleição que eu entendo que na oposição nós deveríamos ter um nome só. Então, eu sempre frisei isso. Eu não quero, assim, dividir, eu quero participar da eleição, mas como candidato da Frente Única. E depois,
eu peguei e falei assim, olha, se for para dividir, eu não vou ser candidato, porque eu sempre quero frisar uma coisa, Berimbau, eu sempre deixei bem claro isso. Eu quero ser prefeito, mas eu não preciso ser prefeito. Então você consegue entender a diferença? Sim. Então eu falava assim, olha, gente, a gente precisa fazer uma frente para disputar na oposição. E também quero frisar o seguinte, quando eu falo oposição, é uma oposição momentânea, porque eu tenho que estar de um lado adverso, porque o atual prefeito, ele tem um candidato dele a vice, e eu quero ser candidato, mas eu queria ser candidato com o apoio de todo um grupo. E eu consegui isso. Então as pessoas, esse pessoal que me apoia hoje, eles voltaram e falaram, Homer, nós fizemos uma reunião, nós decidimos, o candidato que tem um perfil para disputar as eleições, que a gente acha que está preparado no momento, é você. Então, diante disso, eu peguei e falei, então eu vou ser candidato, já que é uma convocação, estou à disposição para disputar. Para ser candidato, você tem que ter uma organização partidária, tem que estar afiliado a um partido. Sim. Como é que está essa questão? Eu recebi um convite desde o ano passado do deputado federal Sérgio Souza para filiar no MDB e também recebi convite para filiar em outros partidos. Por que eu optei pelo PMDB, pelo MDB, né? Agora já foi é MDB. filiado em outro partido? Não? Eu fui filiado, quando jovem, no PDT de Jardim Alegre, que meu pai tinha fundado o partido do então governador Leonel Brizola. Eu filiei no PDT. Depois, como eu não tinha intenção de ser candidato, também participei do MDB jovem. Como eu não tinha intenção de ser candidato, eu acabei não me filiando mais em partido nenhum. E agora, através do convite do deputado Sérgio Souza, e aliado a outro motivo também. Essa eleição, eu gosto de frisar isso, é uma eleição porque a eleição presidencial, digamos assim, não acabou ainda. Essa discussão de extrema-direita, esquerda, os bolsonaristas, os petistas. Eu optei por filiar num partido neutro, porque eu não quero que essa polarização venha para Jardim Alegre. Por que eu não quero? Primeiro, porque é o seguinte, eleição para presidente é uma coisa diferente, esfera nacional. Jardim Alegre, todo mundo conhece. É o seguinte, às vezes os eleitores votam muito na pessoa, talvez nem no partido. E eu entendo o seguinte, para administrar, para governar, eu tenho que estar aliado com ambos os lados. Então você veja bem, eu tenho o pessoal do PT, que manifestou apoio à minha candidatura até o momento, e tem o pessoal do PL também. Então, PL do Bolsonaro, PT do presidente Lula. E para você administrar, eu entendo o seguinte, você vai precisar de ambos os partidos. Nós temos o pessoal do MDB que apoia o governo estadual, nós teremos apoio, e o governo federal. Você sabe que nós não podemos ficar alheio por questões ideológicas ao governo federal. É aquilo que eu falei, que eu sempre digo. A pessoa que precisa de um recurso, se você vai pegar uma obra para o hospital, a pessoa não quer saber de onde vem o recurso. O importante é que o recurso venha, não importa de qual fonte, de qual da partido, desde que venha honestamente, para ser aplicado para o município. Então o MDB, por ser um partido neutro, é o melhor partido que eu entendi para me poder filiar e disputar as eleições. O MDB tem aliança com algum outro partido? Já tem algo nesse sentido ou não? Não, o nosso grupo está formado com uma base de sustentação de praticamente 5 partidos. Nós estamos com o PL, o MDB, o PL, o Podemos, o PRD e o PT. E candidaturas ao cargo de vereador, a ideia é fazer mais de uma chapa, então? Mas já tem 2 chapas, tem a chapa do PL formada, tem a chapa do MDB, o PRD formou a chapa também, o PT está formando a chapa e o Podemos também. Então, uma chapa ampla. Vice-prefeito é uma decisão que ainda vem. Vice-prefeito ainda não foi decidido, nós temos 4 candidatos praticamente que postulam e nós estamos, assim, estudando a melhor maneira de decidir para costurar as alianças, para que nós possamos, quando for homologado, a candidatura nossa já está, como se diz assim, com o pé no chão, um candidato a vice para unir todo o grupo. Nós não queremos abrir dissidência. Então, por enquanto, nós não optamos ainda em não bater o martelo com relação ao vice. Estamos ouvindo o grupo, estamos ouvindo os munícipes, porque é muito interessante a questão do vice. O pessoal para na rua, você é candidato, já escolheu o vice? De 10 pessoas que perguntam, 10 pessoas querem saber do vice, como é importante o vice. E isso justifica, porque depois do prefeito, o próximo cargo é o vice. Então, a pessoa quer saber que além do prefeito, tem que ter um vice que praticamente pensa do mesmo jeito, que na hipótese de algum impedimento, alguma coisa que aconteça com o prefeito, ele quer saber quem que é o vice que vai estar à disposição para ajudar a administrar o município. Se a gente pegar os dados ali de Jardim Alegre, a gente vai ver que tem uma agricultura forte, agricultura familiar, tem comunidades, né, muito fortes na zona rural. Você pega lá o Barra Preta, você pega o próprio assentamento 8 de abril, né, são quase 600 famílias. Então, a agricultura tem muita força.
mas ao mesmo tempo a gente tem também o parque industrial, a cidade sendo cortada ali por uma rodovia, que a parte de indústria ele pode crescer muito ainda. Então, o que a gente pode falar de futuro? Ó? Muito boa essa pergunta. Eu já, em outras entrevistas anteriores, eu já falei e frisei muito da agricultura, principalmente a agricultura familiar. Nós temos no Brasil dois tipos de agricultura. A agricultura moderna, que é a agricultura, vamos pegar do médio ao grande porte, que é a agricultura modernizada hoje, muito bem modernizada, sofrendo muito com essa condição da... Primeiro é o tempo, que não tem colaborado muito dos agricultores. Aí tem a questão os preços dos cereais. Infelizmente, nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, nós estamos sendo afetados por essa concorrência que vem dos Estados Unidos, quando produz muito. Nós dependemos muito do mercado externo. A própria China, que compra muito da gente, nós dependemos deles e tal. Então, nós temos essa agricultura. E nós temos que enfatizar muito a agricultura familiar, que pouca gente sabe o que é, mas que é uma das coisas mais importantes para os municípios. Por quê? Segundo as estatísticas, a agricultura familiar é a base da economia de 90% de municípios com uma população até 20 mil habitantes no Brasil. Então, eu penso assim, ainda mais o caso de Jardim Alegre, que existe o assentamento e existem os pequenos agricultores. A economia familiar, se ela for apoiada, se tiver projetos, aí precisa de técnicos, agrônomos, técnicos agrícolas, ela, através da economia familiar, você pode incentivar a indústria. Porque o que ocorre? Todo prefeito que planeja, primeiro quando ele é candidato, depois que ele se elege, ele já começa a procurar algum empresário para trazer uma indústria. Então, vamos supor, trazer uma indústria para Jardim Alegre. E todos os municípios oferecem a mesma coisa. Então, eu penso que os empresários são vários prefeitos batendo na porta para falar, venha instalar uma indústria em Jardim Alegre, que eu te dou incentivo fiscal e tal. Mas não é fácil. As indústrias grandes, principalmente no Paraná, elas vão se instalar onde? De Ponta Grossa para frente. Por quê? Porque o acesso rodovia duplicada e o porto de Paranaguá. Então, o que sobra para os municípios pequenos? Aí sim é a economia familiar, porque através da economia familiar você pode trazer as indústrias relacionadas à agricultura. Então você tem lá, você incentiva a economia familiar. Aí você pode trazer o quê? Uma pequena indústria, igual você falou, nós temos o Parque Industrial de Jardim Alegre. Uma é consequência da outra. Uma é consequência da outra. Se não começar com a economia familiar, é difícil o empresário vir em Jardim e trazer 200 empregos, 150 empregos. Eu falei que uma coisa que eu quero ver, que eu tenho sonho, talvez não ainda na administração, mas eu vou lutar muito por isso, mas de todo o Vale do Ivaí, e eu acho que é muito importante eu sendo eleito, e eu quero levar essa ideia na AMUV, na Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, é que nós não podemos aceitar que os municípios, que no município igual Jardim Alegre, Borrasópolis e Vaiporã, o maior empregador seja o próprio município. Então a Prefeitura de Jardim, 500, 600 empregos, Vaiporã 1.000, 1.200, Borrasópolis deve ser a mesma coisa. Nós temos que criar condições para que nós tenhamos empresas que gerem mais emprego, que não sejam atrativos para a pessoa assim, não, meu sonho aqui em Jardim, se eu ficar aqui, eu sou jovem, é trabalhar na Prefeitura. Ter um cabide de emprego. Não é isso. Nós precisamos incentivar a indústria através da agricultura familiar. Você veja a minha questão, o pessoal vai lá para Maringá, ou Londrina, ou Curitiba buscar fruta no Ceasa. Se nós tivéssemos uma agricultura familiar forte, nós poderíamos ter uma base aqui. Poderia ser revertido em emprego, poderia ser revertido em preços dos produtos hortifrutigranjeiros para o próprio município. Então, um dos grandes projetos que eu tenho intenção de trabalhar, e eu digo isso, que vai ter que ser um trabalho muito intenso, com técnicos, com gente capacitada, é fomentar a agricultura familiar, principalmente no município de Jardim Alegre, que já existe um assentamento, que existem pequenos produtores, para que possamos ter condições de atrair as indústrias. E com relação às indústrias na beira da estrada, na beira da rodovia lá, essa rodovia de Jardim Alegre, você vê, se você pegar da saída de Londrina até Guarapuava, esse entroncamento nosso, eu acho que o maior movimento hoje é essa faixa que liga o distrito de Placa-Luar ao trevo de Vaiporã, que parece que há projetos para ser duplicado, e tomara que seja. E nós temos indústrias, eu cito o exemplo, nós temos vários prestadores de serviço na rodovia, temos indústria de couro da família Anacleto, que já emprega muita gente, parece uma centena de pessoas. Esses empresários, eles têm que ter o apoio. Eles têm que ter o apoio do prefeito, eles têm que ter o apoio para que eles possam, de 100, quem sabe, num curto espaço de tempo, duplicar para aumentar para 150 ou duplicar para 200, para gerar emprego. Uma coisa que eu friso muito, eu falo no Brasil. No Brasil, a gente faz muita homenagem para jogador de futebol, para cantor, e a gente esquece dos empresários. E os empresários é que conseguem fomentar a indústria. Os empresários têm que ter um apoio
e os funcionários, tantos funcionários, todo mundo apoiar aquele que dá emprego. Tem uma frase do Henry Ford, que foi o criador da Ford no começo do século, ele falava o seguinte: não é enfraquecendo o grande que você vai fortalecer, não é enfraquecendo o grande que você vai fortalecer o pequeno. Então, se nós dermos condições para o grande que gera emprego, ele vai reverter tudo isso em favor do pequeno, que são, no caso, os empregados. E, consequentemente, quem vai ganhar é o município. Todo o plano de governo dos candidatos a prefeito fala muito sobre educação, prioridade para a educação. A gente tem um trabalho até realizado pelo prefeito Furlan, que a gente tem que reconhecer, apostilhamento, um trabalho já realizado pela prefeitura. O que o Omar poderia falar sobre educação? No podcast que eu tive com o Miguel Amaral, até gosto de frisar isso aí, do Jornal Paraná Centro, ele me perguntou isso e eu falei o seguinte: veja bem, eu sou candidato à oposição, eu tenho uma amizade pessoal com o prefeito Furlan. Uma das coisas que eu acho que ele foi muito bem é a educação. Então, eu estou entrando para a política e não para a politicagem. Então, eu não tenho, assim, nenhum temor em falar e elogiar a educação de Jardim Alegre, até porque o meu filho saiu da escola particular de Vaiporã, eu resolvi trazê-lo na escola pública, em Jardim Alegre. Então eu vejo o que de bom acontece lá. O que eu posso fazer se eu for eleito? Não, o prefeito fez tal coisa, agora eu não vou fazer isso aí porque era coisa do prefeito. Pelo contrário, eu quero melhorar, eu quero aliar muito a educação ao esporte. Eu quero aliar muito a educação ao esporte. Por quê? Porque nós temos as crianças na escola e uma prática, motivar a prática esportiva, que é muito ligada à educação ao esporte, nós teremos grande êxito da educação desses jovens. Então, assim, na educação, o que eu posso te dizer? É manter o que tem de bom e procurar melhorar. A questão tecnológica, a questão de, hoje, a internet, essas ferramentas que tem, usar muito esses instrumentos na educação. E já temos boas escolas lá, o que pudermos melhorar, o que pudermos construir melhor, porque eu quero fazer uma parte nessa questão da educação. O meu pai, eu gosto de frisar isso, meu pai é um imigrante libanês e ele não teve estudo no Líbano, ele era um autodidata. Então ele me explicava muito, desde o começo ele falava assim, ele falava a questão da Alemanha de 1945, da Segunda Guerra, que a Alemanha só tinha 0,5% de analfabeto. E aí, Benibal, eu falo do meu pai novamente, por quê? Porque ele falava o seguinte: filho, sem educação o país não vai. Então o que acontece? Eu tive um privilégio de ter ido embora para Londrina estudar, meu pai me bancou na faculdade, no segundo grau na faculdade, fiz um curso em Londrina, depois concluí o curso de Direito na Universidade Estadual de Londrina. E eu vejo com tristeza quantos amigos meus que fizeram o segundo grau em Jardim Alegre comigo, só para citar um exemplo, eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu tenho um amigo do Pouso Alegre, um distrito de Jardim Alegre. Esse meu amigo, ele só tirava a nota 10. 10, 10. Eu vou te falar uma coisa, um ano retrasado eu encontrei ele em Jardim Alegre, quando eu cumprimentei ele, a mão dele calejada. Isso aí, estou sendo sincero assim. Eu falei: olha, que pena que você não teve chance de ter um incentivo para poder estudar, você poderia ser um doutor hoje e tal. É um trabalhador, está muito bem na atividade agricultura dele, mas eu penso assim, se é um cara que se tivesse chance, você está entendendo? Então a gente muitas vezes vê uma criança abandonada, vê uma criança lá de rua, vê uma criança que talvez não teve chance e talvez através só da educação que ela vai conseguir. Então tem uma frase antiga do Arquimedes, na Idade Média, que ele falava o seguinte: educai as crianças e não será necessário punir os homens. E a realidade é essa. Então eu sempre falo também, não é porque você teve condições, você não vai ver para trás quem não tem. Eu tenho um filho mais velho, o Igor, que ele é advogado também, mora em Londrina, ele sempre falava assim: pai, nós temos um amigo médico, vai por lá, o filho do doutor lá, fala a verdade. Você acha que o filho do rapaz que roça pasto na tua propriedade rural vai ter a mesma chance que ele teve? Esse rapaz não vai ser o doutor porque não teve incentivo, se ele tivesse. Então é muito triste ver isso. Então a educação é fundamental. A educação de Jardim Alegre está bem e a gente quer melhorar. Voltando a falar do meu pai, ele fundou o PDT em Jardim Alegre por causa do Leonel Brizola. Meu pai não era de esquerda, o Leonel Brizola era socialista, mas foi o único governador na época, em 82, quando ele voltou do exílio, ganhou a eleição para governador do Rio de Janeiro, que teve a ideia de colocar a criança de manhã na escola, almoçar na escola e em período integral. Por essa ideia dele, meu pai virou brizolista e fundou o PDT. Então a gente é o quê? A gente é de ideologia, de ideias, e não de partidos de homens. A gente é de ideologia, a gente procura as ideias boas. Então, o que tem de bom em Jardim Alegre será mantido e a tendência é procurar melhorar.
E nós estamos ainda numa pré-candidatura e é claro que o Omar vai estabelecer aí uma conversa muito franca com a população até a convenção, até a definição da candidatura, né? Certo. Sim, nós vamos apresentar as nossas propostas, que eu já venho apresentando, e esperar até a convenção para depois a gente pegar e oficializar tanto as propostas quanto a candidatura a partir do dia 6 de agosto. 6 de agosto. E nesse intervalo a gente está tendo as conversas. Igual eu te falei, eu ando muito a pé, eu gosto de ouvir o povo. É muito interessante você aprender com o povo para depois até ensinar o próprio povo. Mas antes o povo ensina muita gente. Então a gente anda em tal lugar, você vai num estabelecimento, você vai numa padaria, vai numa farmácia, mas você é candidato. Eu acho o seguinte, Jardim Alegre podia melhorar nessa área aqui, podia melhorar nessa área. Isso aí a gente aprende, porque também como a gente não está na administração, você não vê talvez todos os problemas do município. Então o povo procura trazer os problemas e a gente vai procurar solucioná-los. Mas é interessante ouvir o povo em todos os cantos do município. Domingo mesmo eu estive numa festa no assentamento, a gente conversou sobre as necessidades básicas do pessoal, a questão da estrada, da zona rural, então isso é muito interessante. O prefeito tem reclamado muito da falta de recurso, de vez em quando vem aí uma lei, algo de cima para baixo e acaba prejudicando os municípios, os caixas vazios, tem que ter economia, tem que ter muito jogo de cintura. O Omar está preparado para isso? Olha, eu estou preparado porque é o seguinte, quem quer ser candidato, e aquilo que eu te falo, eu demorei para ser candidato porque eu queria me preparar, tem que saber que não é só o cargo, nós teremos os bônus e os ônus, não é verdade? Então a gente tem que saber que não é fácil essa escassez de recursos, que além da escassez de recursos no setor público, nós estamos atravessando uma crise no setor privado, principalmente os municípios pequenos que dependem essencialmente da agricultura. E com relação à questão de verbas públicas e tal, nós temos que estar preparados para poder administrar. É nessas horas de crise, nesse momento difícil, que o administrador tem que sobressair, mostrar que veio e que está preparado para as dificuldades. Porque se for só na época da bonança, não adianta ser candidato. Não é verdade mesmo? Então nós temos que estar preparados para isso. Omar, sobre essa pré-candidatura, então, ao cargo de prefeito em Jardim Alegre, mais algum detalhe que o Omar queira comunicar ali à população, mais alguma observação? Fica à disposição. Não, é igual eu falei assim, os setores que estão bem no município, a gente quer manter. Você lembra, eu gosto de frisar quem vai por antigamente. O prefeito ganhava a eleição, aí ele via lá, tinha um prédio pintado de amarelo, ele queria pintar de azul, porque para não deixar o povo lembrar do que o outro prefeito tinha feito. Eu penso totalmente ao contrário. Tem placa de inauguração, pessoal. Eu sempre fiz o seguinte, Benimbal, nenhum prefeito, isso é quem dizia era o Álvaro Dias, nenhum prefeito ou governante faz tudo, nenhum prefeito ou governante não faz nada. Toda administração que passa, ela vai deixar de fazer talvez o que ela queria fazer, e o que vem vai acabar fazendo, e talvez não vai conseguir fazer tudo, mas quem parte para a política e tem a boa intenção de governar, ele procura fazer o melhor. Então, o que acontece? Igual eu te falei, a gente anda no município, o pessoal reclama muito da área da saúde, certo? Nós temos que procurar melhorar a questão de filas em hospitais, a questão talvez da falta de medicamento. Eu não estou dizendo isso como uma forma de criticar, eu estou dizendo isso como uma forma, eu sendo eleito, procurar melhorar. Município agrícola, estrada rural é fundamental. Então, procurar, principalmente, trabalhar muito nessa questão agrícola, até porque eu conheço bem a realidade do município, porque eu moro lá há 59 anos, em dezembro eu vou completar 60 anos, praticamente com o aniversário do município, porque Jardim Alegre se emancipou no dia 28 de abril de 64 e a instalação do município foi no dia 19 de abril de 1960. Quero até já parabenizar o município agora, dia 21 de abril, aniversário de emancipação política, 60 anos. Então eu falo o seguinte, a gente anda muito e vê essas questões do município, nós procuramos apresentar soluções. Eu procuro não encontrar dificuldades e ver as dificuldades, eu procuro resolver e encontrar soluções, porque o que o povo quer é solução. Então a questão é essa, que eu quero ser prefeito, pretendo ganhar as eleições e administrar, conheço bem o município, conheço as dificuldades, conheço bem os munícipes, e eu acho que estou preparado para tentar resolver e amenizar os problemas da população. Porque o povo sempre vai pedir, o povo sempre é carente, o povo necessita, principalmente as pessoas carentes. Uma coisa que eu gosto de frisar, que eu falei agora há pouco da questão do estudo, que eu fui privilegiado porque eu tive um pai que me bancou na faculdade, pude fazer o meu curso diurno de Direito, não precisei trabalhar à tarde, apesar que eu fazia estágio no escritório de advocacia. Mas você veja bem, da mesma forma, se você tem uma situação financeira confortável,
você tem que saber que tem gente precisando. Então você não precisa ser pobre para saber que o pobre passa dificuldade, que às vezes ele não tem emprego, não tem o que botar na mesa, ele não tem condições de procurar um médico particular, ele tem que submeter a filas, a qualquer coisa que é imposto para ele na saúde. Então, se a gente puder melhorar isso, é uma coisa satisfatória, porque é bom para o município e para a gente. O padre Fábio de Mello, ele tem um livro que ele fala, chamado O Discípulo da Madrugada, que é a história de uma pessoa de Poços que acompanhou os últimos dias do sofrimento de Cristo e até a crucificação. E aí depois ele se converte ao cristianismo. E o padre Fábio de Mello fala o seguinte, que o poder só justifica se for para você ajudar as pessoas. É aquilo, você está entendendo? Porque não adianta nada você falar assim, olha, eu vou ser prefeito por status, porque era um sonho do meu pai, porque eu quero ser prefeito de Jardim Alegre, eu sou o Homer, tenho um cargo mais importante. Eu quero ser prefeito para as pessoas um dia falar assim, Homer, obrigado, você foi prefeito, você fez isso pelo município, você ajudou muito o município. Isso que é o gratificante. E sair de cabeça erguida, igual eu estou na advocacia. Eu estou há 37 anos, igual eu te falei, eu tenho a liberdade de 37 anos, uma profissão muito difícil. Uma profissão linda, uma profissão árdua, mas o advogado é testado todo dia. E o que o povo fez comigo em Jardim Alegre, que eu tive o privilégio de advogar para a grande maioria, eu vou dizer assim que foi uma unanimidade em Jardim Alegre. Então eu tive o quê? Eu tive uma procuração do povo para exercer a minha atividade particular como advogado, que é um mandato. Mandato é sinônimo de procuração. Agora eu quero ter o quê? Um mandato coletivo, uma procuração otorgada para o povo para me representar o município nesses 4 anos. Então eu quero exercer o meu mandato com toda a integridade, toda a honestidade, todos os princípios que eu trouxe na advocacia. Porque você acompanhou muito bem meu trabalho, Benibal, só para te falar, desses mais de 150 defesas que eu fiz no Tribunal de Júri, mais de 100 foram dativas, ou seja, eu era nomeado pelo juiz para as pessoas que tinham necessidade. Tinha muita gente, juiz de São João de Ivaí, de Ivaiporã, de Grandes Rios, quando eu comecei a ter o meu nome expandido na advocacia criminal, o pessoal me ligava, Homer, você pode fazer um júri aqui para uma pessoa que não tem condições de pagar um advogado? E a gente ia. Você tá entendendo? Por quê? Porque uma que eu aprendia muito, você sempre aprende quanto mais você advoga, mais você aprende, porque é uma profissão que você tem que estudar todo dia, aprender todo dia. Eu fazia muito isso com o maior orgulho. E eu angariei muitos clientes também na advocacia, fazendo defesa dativa. Eu tive um exemplo de um cliente de São João de Ivaí, um homem de Poços, que falou assim, olha, eu vim te procurar porque você fez uma defesa de um réu, eu gostei da sua defesa, agora eu quero contratar particular. E isso eu ganhei muito. Então, tudo que a gente age na vida com boa intenção, reverte depois para você. É a providência divina, é a mão de Deus, não é verdade? No setor público também você atuou como advogado, No né? setor público eu atuei como advogado do município de 88 a 92, depois de 92 a 96 para o município de Lunardello com o seu Oswaldo Ribeiro, e de 2000 até quase o final, porque depois o prefeito João Ciência acabou falecendo. Levei muitas experiências, sei também de toda a dificuldade do prefeito, da legislação que vem. Essa legislação que veio a partir de 88, que o Ministério Público, graças ao Ministério Público, muitas coisas melhoraram para a administração, porque nós tivemos uma legislação específica nesse combate à improbidade administrativa, que melhorou muito, que a gente tem conhecimento. Mas eu quero dizer uma coisa nesse interesse. Muita gente fala assim, para você vai ser bom ser prefeito porque você é advogado e conhece bem a lei. E outra, uma vez um cidadão me falou uma coisa também, que eu fiquei pensando assim, o Brasil, por ter assim passado por tantos prefeitos, por tantos governantes corruptos, que a corrupção é o grande mal ainda que assola o Brasil, uma vez um cidadão perguntou assim para mim, agora é o seguinte, agora é difícil o prefeito roubar, porque tem uma legislação parece muito forte. Eu falei assim, olha, mas acontece que quem é bem intencionado e quem quer ser prefeito não precisava ter uma legislação forte para poder coibir a prática. Quem é honesto não precisa de uma legislação. Isso aí é princípio que você pega do berço. Aliás, né, tem uma vez eu li uma reportagem que uma pessoa falou o seguinte, se o homem obedecesse os 10 mandamentos, nós não precisava ter essa extensa legislação que nós temos no Brasil e no mundo. Então é a questão de princípio de caráter. Eu não vou deixar de fazer tal coisa porque tem uma lei que me fiscaliza, uma lei que vai me punir. Eu tenho que deixar de fazer tal coisa, principalmente na coisa pública,
na coisa pública, porque é uma questão de princípio que eu aprendi com meu pai desde o começo. O meu pai, ele foi comerciante em Jardim Alegre. Depois que eu me formei, e ele morava em frente o meu escritório era em frente à casa, ele vinha todo dia e falava: Omar, eu comprei cereais a vida inteira, eu tive o nome limpo a vida inteira, você tem que ser um advogado honesto. Isso aí me ajudou muito na iniciativa privada e eu quero levar isso para a vida pública. Exato, Omar. Para a gente é uma honra recebê-lo aqui como pré-candidato. A gente vai ter outras oportunidades aqui de falar com o Omar, de trazer mais informações, como eu disse no começo, ajudar nesse processo que é as eleições municipais do ano de 2024. Então é sempre uma honra tê-lo aqui, boa sorte aí nessa caminhada e aquilo que a gente for recebendo aí daqui para frente, a gente vai trazendo também mais informações. Daqui um dia define aí o vice, quem serão os candidatos ao cargo de vereador. Então a gente deseja boa sorte nessa caminhada aí, tá bom? Eu agradeço, eu sei que o tempo já está se expandindo aqui, mas eu gostaria só de ter seu comentário final. Pode, fica à vontade. Mais uma vez, agradecer o convite que partiu de você para mim participar dessa entrevista, toda a equipe da Rádio Nova Era. Conheci agora há pouco o Gustavo, filho do Di, que é um dos diretores do rádio, uma pessoa muito simpática, muito hospitaleira. Mandar um abraço para algumas pessoas. Primeiro queria cumprimentar o Antos, que veio o Antos da Chevrolet, o Grilo, filho do saudoso Kiko, que foi candidato a prefeito da Neuza, família Silvério e família tradicional de Jardim Alegre. Mandar um abraço para todos os munícipes de Jardim Alegre, para a minha esposa, os meus filhos, para a minha secretária Daiane, para a doutora Rafaela e assim que trabalha comigo. E a família é importante também nesse momento. A família é uma das coisas mais importantes, né? O Papa João Paulo VI frisava bem isso, ele falava assim que a família era mais importante do que o Estado. Eu gostaria de dizer o seguinte para o povo de Jardim Alegre, que me ouviu, que eu agradeço muito, porque eu sei que essa rádio tem uma enorme audiência, principalmente em Jardim Alegre. A Nova Era é sinônimo de rádio, a realidade é essa. Você falou em rádio na região, você lembra da Nova Era. E dizer o seguinte, que eu estou preparado, estou disposto, com muita vontade de ser prefeito, que quero ter uma parceria muito bom com os servidores públicos, que é importante, que da mesma forma que eu estou na lida com os meus funcionários particulares, quero levar isso para o município, para os servidores públicos. E quero dizer o seguinte, da minha parte, quero me empenhar muito, ter muita dedicação para fazer um ótimo trabalho como prefeito, que depois eu possa sair de cabeça erguida, continuar em Jardim Alegre nas minhas atividades. Vou fazer até um sinônimo aqui, assim, eu sou santista e no hino dos Santos eles dizem o seguinte: nascer, viver e morrer nos Santos. Então eu digo o seguinte: eu nasci em Jardim Alegre, eu vivo em Jardim Alegre, eu quero dedicar toda a minha vida nesses 4 ou 5 anos, porque provavelmente talvez nós não teremos mais reeleição, porque há um projeto que talvez o prefeito vai até 5 anos, e morrer em Jardim Alegre. Então é isso que é o que eu desejo, meu sonho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Omar. A visita então aqui do Omar nessa entrevista especial falando sobre a sua pré-candidatura. A gente continua ouvindo aqui os pré-candidatos da nossa região. Falamos com o Omar, assim, que é advogado lá em Jardim Alegre, nessa entrevista especial. Até a próxima